Glórias a Deus, glórias a Deus. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, venha derramar sobre nós a unção do seu Espírito, a unção do seu poder, porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que opera maravilhas. Quando nós se colocamos na presença do Senhor Jesus, buscando verdadeiramente a unção do teu Espírito, a unção do seu poder, e temos que cada dia mais se chegarmos a esse Deus, a glorificar esse Deus, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. E nós temos que buscarmos a presença desse Deus. Não importa, minha querida irmã, meu querido irmão, a situação que você está passando. O importante é nessa noite você buscar o Senhor Jesus Cristo, você se encher das maravilhas desse Deus, buscar a presença desse Deus, porque Ele é Deus de maravilhas, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus maravilhoso. E nós temos que cada dia mais que buscarmos o seu amor, nós temos que buscar a unção do teu Espírito, não importa a situação, não importa o problema. O importante na sua vida é o Senhor Jesus, é você o glorificar, é você o exaltar, é você o adorar. Não importa o problema, não importa a sua situação. O importante é nós buscarmos a Jesus Cristo, mesmo na escassez, mesmo na doença, nas provações, nas angústias, na devassidade da vida. Nós temos que se preencher do amor de Cristo a cada dia. Nós temos que buscarmos Jesus Cristo de todo o nosso coração. Eu quero, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele venha sobre a sua vida e sobre a minha vida. Antes de eu ir para a palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo 34, diz, texto da mensagem, os pastores, a profecia contra os pastores infiéis de Israel. Os pastores infiéis, os pastores que verdadeiramente não obedecem à palavra de Deus. Eles pregam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Viver a palavra de Cristo é obedecermos, é vivermos ela, é conduzir o rebanho de Cristo verdadeiramente até a Ele. E a palavra do Senhor está dizendo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a profecia contra os pastores infiéis de Israel, pastores que verdadeiramente viveram com infidelidade diante do Senhor, foram reconstituídos pastores, mas continuaram sendo infiel. Eles verdadeiramente não estão à procura de um rebanho para o Senhor, mas sim para se apresentar a si mesmo. É o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está falando nessa noite. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 34, versículo 1, diz, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. A palavra do Senhor chegou até o profeta Ezequiel e disse, Ezequiel, vai sobre Israel, sobre o meu povo, e profetiza a eles as minhas palavras. E diz que os pastores
a quem eu escolhi para que pudesse trazer um rebanho para mim, para que pudesse vivermos as minhas palavras, eles são infiéis. E eles não estão à procura de o meu rebanho, de verdadeiramente buscar a desgarrada, a doente, a ferida, mas verdadeiramente eles estão apresentando a si próprio, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse em Ezequiel, capítulo 34, versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz a eles: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apresenta a si mesmo, não apresentarão os pastores as minhas ovelhas? Ai dos pastores infiéis, que apresenta a si e a si mesmo, mas não o rebanho do Senhor. Então nós temos que verdadeiramente olhar para o texto da palavra da Bíblia, que esses pastores de Israel, a palavra está dizendo de Deus em Ezequiel 34, 2, que eles não verdadeiramente apresentam as minhas ovelhas, mas apresenta a voz própria. Voltando para a palavra de Deus em Ezequiel 34, capítulo 34, versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Filho do homem, vai e profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz a eles: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apresenta a si mesmo, não apresentarão os pastores as minhas ovelhas? Então, a palavra de Deus ela é bem justa, a palavra de Deus ela é santa, ela é fiel, ela é verdadeira. Por mais que nós sejamos escolhidos um pastor para tomar conta das ovelhas, para formar aqui na terra um rebanho, o Senhor é bem claro, diz: são as minhas ovelhas, são o meu rebanho. Porque mesmo nós pregamos a palavra de Deus, mas também nós somos rebanho de quê? Nós somos o rebanho também do Senhor. Nós somos o rebanho desse Deus vivo, nós somos o rebanho desse Deus santo e poderoso. E nós temos que apresentar, mesmo nós tomando conta de um rebanho, mas tem que conduzir a Cristo. Nós não podemos apresentar nós mesmos, mas sim um rebanho lavrado, redimido, zelado, cuidado, sarado, que esse rebanho, essas ovelhas é de Cristo, como nós somos também dele. E a palavra de Deus continua dizendo, Ezequiel, capítulo 34, versículo 3, comerei a gordura, vesti-vos de lã, e degolai a cevada, mas não apresentai as ovelhas. A palavra de Deus está dizendo que comeram a gordura, vestiram da lã das ovelhas. A palavra de Deus está dizendo, degolaram a cevada, mas não apresentaram as minhas ovelhas. Olhe o que os pastores infiéis. A Bíblia é bem justa, meu querido irmão e minha querida irmã. Nesta noite, a palavra de Deus, ela é bem justa, ela é verdadeira, que esses pastores infiéis, ela verdadeiramente comeram a gordura das ovelhas, vestiram-vos da lã, e degolaram a cevada, mas não apresentaram as ovelhas.
adiante do Senhor, engordaram, comeram no pasto tudo que era das ovelhas, tiraram o lã, comeram a carne das ovelhas e deixaram elas desprezadas. Não conduziram ela verdadeiramente a Cristo, mas a si próprio. É isso que Deus quer, escolhido como um pregador da palavra de Deus, um pastor de ovelhas, que conduz as suas ovelhas a si mesmo. Não, nós temos que conduzir essas ovelhas a Cristo. Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. A fraca não fortalecesse, a doente não curaste. Está aí, traziam as ovelhas a si próprio, mas não ligava se elas estavam doentes, se elas estavam desgarradas, se elas estavam feridas, se elas estavam necessitadas, porque eles conduziram um rebanho para si próprio. É o que a palavra de Deus está dizendo nessa noite. É o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está falando. E a palavra de Deus continua dizendo, Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Não olharam se elas estavam feridas, se elas estavam doentes, mas dominaram ela com rigor e dureza. Mas elas continuaram, mesmo sendo duro, mesmo com aquele rigor, com aquela dureza, mas não apresentaram esse rebanho até a Cristo, até o nosso Deus, até o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus continua dizendo, Ezequiel 34, versículo 5, assim se espalharam, pois não haver pasto, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Elas se tornaram pasto para as feras. O que é a fera? Pessoas que querem devorar. É um animal, o animal homem. Vamos falar isso, que querem devorar, que querem degolar as ovelhas do Senhor. É o que a palavra está aqui na palavra de Deus, Ezequiel capítulo 34, eu estou no versículo 5. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou tirando palavras de mim mesma, mas estou falando o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus continua dizendo, Ezequiel capítulo 34, versículo 5. Assim se espalharam, pois não haver pasto, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Quer dizer, por não haver pasto, foram para um pasto onde tinha as feras. Os pastores, aqui está falando contra os pastores infiéis, está falando dos pastores infiéis. E a palavra de Deus continuou dizendo em Ezequiel capítulo 34, versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarrada por todos os montes e por todos elevados. 8. As minhas ovelhas andam espalhada por toda a terra,
sem haver quem as procure ou quem a busque. Quer dizer, elas andam perdidas, desgarradas sobre a face da terra e não tem um sequer que busque essas ovelhas para Cristo, para o Senhor. E continuou dizendo, Ezequiel capítulo 34, versículo 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Ainda o Senhor está chamando ainda para que os pastores venham à conversão, se converta e viva verdadeiramente a palavra de quem? De Deus. Essa é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E continua dizendo Ezequiel 34, versículo 8. Tão somente como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pasto, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apresenta a si mesmo e não apresentam as minhas ovelhas. Mais uma vez ele está dizendo aqui, Deus mandou o profeta Ezequiel falar, capítulo 34, versículo 8, que os pastores não apresentam as ovelhas do Senhor, eles se apresentam a si mesmo como aquele rebanho, se fosse deles e não do Senhor. Continua dizendo a palavra de Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, que Jesus te ama e eu te amo também. Ezequiel capítulo 34, versículo 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Mais uma vez, no versículo 9, o Senhor chama mais uma vez. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 34, versículo 10. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei o temor nos seus pastores, e não se apresentarão mais a si mesmo. Livrei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não a eles sirva de pasto. Eu mesmo vou guiar as minhas ovelhas para que elas mesmas sirvam de pasto para mim. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa palavra nessa noite, vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus eterno, maravilhoso Deus, que o Teu Espírito, que o Teu poder venha sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito, a unção do Teu poder, a unção de milagres, a unção de cura, a unção de libertação. Que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama a unção da Tua graça, a unção da Tua glória, a unção do Teu Espírito, Pai. Que nessa noite, meu Pai, onde tiver uma ovelha desgarrada, ferida, abandonada, Senhor, que o Senhor vá ao encontro delas e carregue dos Teus ombros gostoso e trate todas as feridas delas em nome de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, receba esse abraço, meu irmão Antônio, é Jesus que te abraça. Tenha uma noite de paz e que Jesus seja glorificado na sua casa, na sua família e na sua vida. Fica na paz.